Na semana de consagração, irmãos, que nós tivemos aqui a semana passada, em uma das oportunidades que eu tive para ministrar a palavra do Senhor, eu trouxe aqui um assunto que foi tema daquela manhã, falando sobre maridos solitários, esposas solitárias e filhos solitários. E naquela manhã Deus falou muito forte, apesar que nós estávamos no número resumido de pessoas, apenas os obreiros e alguns irmãos, porque o trabalho era para os obreiros, mas eu trouxe esta palavra e Deus falou muito. E quando o pastor Cleverson disse para mim que não viria, obviamente o preletor seria o pastor Isaías, mas então quando falando com o pastor Isaías, ele disse para mim: Ageu, prepare alguma coisa para você ministrar aos irmãos. E aquele tema que você falou na quarta-feira, pela manhã, foi um tema muito bom. Se você quiser, você pode trazer essa mesma temática para os irmãos hoje à noite. Eu relutei porque nós saímos fazer algumas visitas e chegamos em casa, já era quase 7 horas, e o material que eu havia impresso eu passei para alguns irmãos, e um irmão que esteve aqui me pediu, e eu estava sem o material, e então bastante corrido, mas ainda deu tempo de a gente buscar o nosso esboço. Mas eu tenho certeza, irmãos, de que Deus vai falar conosco nesta noite. Quando nós lemos aqui Isaías capítulo 7, versículo 14, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para você entender a palavra de Deus nesta noite. Desde o momento que Deus constituiu o jardim do Éden, e lá no jardim ele coloca Adão primeiro para viver dentro do jardim, mas o jardim seria um lugar muito lindo para uma pessoa viver sozinha. E o próprio Deus, entendendo o seu coração, diz: puxa vida, não é bom que o homem esteja só. Porque uma pessoa solitária, a solidão é algo que atormenta o ser humano. E Deus, sabendo disso, providenciou para Adão uma companheira. Preparou Eva. E coloca este casal dentro do jardim. O jardim, irmãos, era o protótipo do lar que Deus queria dar para a humanidade. O jardim do Éden era o modelo da casa ideal que Deus estava criando para dar para a humanidade. Não pensem vocês que se Adão e Eva não tivessem pecado, eles viveriam sozinhos a vida inteira. Isso não é verdade. O modelo de produção de Deus, de multiplicação da raça humana já estava estabelecido. Mas Deus queria que o homem vivesse dentro de uma família, dentro de um lar, dentro de uma casa, nos moldes do jardim. Então o jardim era o protótipo desse modelo de casa, desse modelo de lar, desse modelo de família. Eu disse casa, lar e família. E há muitas pessoas que não sabem diferenciar esses três conceitos. Há muitas pessoas que conhecem uma família, mas não sabem o que é um lar. Conhecem um lar, mas não sabem o que é uma casa. E nós precisamos definir esses termos para os irmãos. O que é então uma família? Uma família, irmãos, para simplificar para os irmãos, família Silva, família Gomes, família Dourado. Aí você vai para o mundo animal, tem as famílias, tem as espécies, que se formam pelos seus gêneros, que vão se agrupando. E aí então você tem uma família pelo seu sobrenome, você tem uma família pai, mãe, tio, tia, sobrinho, cunhado, você forma então uma família. Mas viver em família, irmãos, é algo muito solitário. Porque
As famílias, a tendência delas é elas serem muito frias. Elas só se reúnem no Natal, no Ano Novo, no aniversário. As famílias, elas defendem muito o interesse patrimonial. As famílias, elas vivem muito em função dos bens terrenos. Então, uma família, os animais têm, os répteis têm, as aves têm. E nós não podemos viver somente em família. Aí então nós construímos dentro da família o quê? A casa. Mas Love, ele relaciona dentro das necessidades humanas, e ele coloca que o ser humano tem necessidades básicas, mas também tem necessidade de habitação. Os primeiros homens, segundo dizem os estudos, viviam em cavernas, mas ali era a casa em que eles viviam. A casa fala do local onde você come, do local onde você dorme, do local onde você se alimenta. É um ninho. É como um passarinho que acorda de manhã, deixa o seu ninho e sai voando por aí. Mas quando chega à tarde, à noite, ele retorna para a sua casa. Casa, então, fala de morada, habitação, lugar onde você posa, come. Missionária Rosélia, tem muita gente hoje que vive em família, mas vive em casas. E esse viver em casa é o prender as coisas materiais. É o prender as coisas do dia a dia. Pessoas que têm famílias e vivem solitárias. Mulheres que têm famílias e vivem solitárias. Homens que têm família e vivem solitárias. Vamos condensar um pouco mais. Pessoas que têm famílias, mas que têm casas e continuam vivendo solitária. Trabalharam a vida inteira para construir suas casas. Mas logo olha para tudo aquilo e diz, eu não tenho prazer nisso. Logo a casa se torna algo tão sem valor, que ela até diz assim, puxa vida, eu acho que a gente vai diminuir o tamanho da nossa casa. A gente construiu uma casa tão grande para viver com a nossa família, e aí a nossa família cresceu, mas logo diminuiu, e hoje eu estou aqui sozinho, só eu e meu velho, só eu e minha véia, estamos aqui sozinhos. Nessa altura, geladeira não tem valor, sofá não tem valor, televisão não tem valor, os copos não têm valor, a mobília não tem valor. Porque tem família, tem casa e estão solitários. O que é que eu devo construir então, pastor Eugeu? Eu preciso construir dentro da minha família, dentro da minha casa, eu preciso construir um lar. O que é lar então? Lar vem de lareira. Lugar quente. Lugar aconchegante. Lugar harmonioso. Lugar de tomar chá. Lugar de beber café, comer pipoca. Lugar de prosear. Lugar de assistir filme. Lugar de tomar chimarrão. Lugar de jogar conversa fora. Sabe, lá dentro da tua casa tem um cantinho onde você e o seu velho tomam chimarrão. Lá é o teu lar. Dentro da tua casa tem um lugarzinho onde você conversa com os teus filhos. Talvez você construiu dentro da tua casa um lar na cozinha, em torno da mesa. É quando vocês vão almoçar, quando vocês se reúnem, e ali vocês contam piada, e ali vocês fazem cócega um no outro, e ali vocês passam a mão na cabeça um do outro, e ali vocês brincam um com o outro. Pois bem, ali é o lar de vocês.
Aleluia. O lar é o ambiente aconchegante. O lar é um ambiente de paz. Eu li uma frase de Albert Einstein. E eu até pensei, eu não vou ler esta frase porque é muito forte. É muito pesada. Depois eu disse, eu acho que eu vou ler, mas vou mudar a última parte. Porque daí os irmãos não vão entender o que ele quis dizer. Mas Albert Einstein disse assim: tenho medo do dia em que a tecnologia vai sobrepor a interação humana. E o mundo terá uma geração de idiotas. Está aí, irmã Mariquinha. A geração aonde nós conseguimos ter famílias, nós conseguimos ter casa, mas lamentavelmente nós não temos um lar. E a ausência do lar está trazendo solidão para as pessoas. Sabe o que é você ser casado e não poder contar com a companhia de tua esposa? Sabe o que é você ser casado e não poder contar com a companhia da tua esposa? Sabe o que é você ter filhos e os filhos dizerem: eu não tenho pai? Sabe o que é os pais dizerem: eu não tenho filhos? Criamos filhos, geramos filhos, mas nós estamos sozinhos. Estamos vivendo uma geração de pessoas solitárias, de pessoas sozinhas, de pessoas que estão depressivas, que estão tristes, que estão amargurados, que estão angustiados, porque lhe falta alguém. Tem uma família, tem uma casa, mas não tem a companhia de alguém. Sabe quando isso começou a acontecer, irmãos? Eu vou ler uma história para vocês aqui. Quem já ouviu, me poupe, por favor. Aliás, já li essa história. Eu já li essa a terceira vez, né? Mas talvez você não ouviu. Para você entender. Ah, os internautas também, né? Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Olha, irmãos, veja que eu trouxe aqui o esboço, eu trouxe aqui um monte de coisa e eu estou já... Deixa a vida te levar, tá? Vamos caminhando. Preste atenção nessa história, irmãos. Diz assim, ó. Eu estava correndo, andando na rua, e de repente um estranho trombou em mim, bateu em mim. E aquela pessoa me disse: ó, me desculpe, por favor. E eu olhei para aquela pessoa que eu não conhecia, mas que na pressa de ir para casa fazer o almoço para os meus filhos, eu também peço desculpa, porque também não te vi. E naquele toque de calçada, naquele toque de rua, de pessoas com rapidez, nós nos desculpamos e cada um foi para o seu lado, aquele estranho e eu. Nós nem nos despedimos, porque afinal de contas, nós nem nos conhecíamos, mas nós fomos educados um com o outro. Quando eu chego em casa, eu preciso preparar o almoço para as crianças e para o meu esposo que está vindo do trabalho. E naquela correria, eu estou ali no fogão, cozendo o alimento, preparando o alimento. O meu filho chega da escola. Ele para do meu lado, em silêncio, e eu não percebo ele. Eu não vejo meu filho. Quando eu me virei, eu quase que trombei no meu filho. Que susto eu levei! E então, naquele desespero de preparar o almoço, eu disse: sai do meu caminho, meu filho! Eu disse aquilo com braveza e com estupidez. Bem diferente da rua, da pessoa que trombou em mim.
o meu filho foi embora, com o seu coração pequeno partido. E eu não imaginava que aquela minha atitude com ele tinha sido tão rude. Mas quando eu fui me deitar, à noite, como bom religioso que sou, eu não posso deitar sem fazer a minha oração a Deus. Então, quando eu terminei de orar, que eu me deito para dormir, a minha mente começa a variar sobre tudo que aconteceu durante o dia. E naquele exato momento, uma voz, pode ser a voz da minha consciência, pode ser a voz me acusando, ou pode ser a voz de Deus. Talvez a voz do Espírito Santo que mora em mim. E aquela voz bateu na minha mente dizendo: quando você falava com o estranho, quanta cortesia você usou. Mas quando você falou com o seu filho, que você diz que ama, você nem sequer se preocupou com ele e nem mesmo pediu desculpa. Pelo contrário, você pediu para ele sair do teu caminho. Aquela voz soava na minha mente. Eu não conseguia dormir. Eu acredito que não era a voz do meu pensamento, mas era a voz de Deus dizendo ao meu coração, porque afinal de contas eu orei para deitar. E Deus não queria que eu dormisse sem pensar no que eu havia feito durante o dia. Aquela voz disse ao meu coração: levanta, vai à cozinha e você vai encontrar algumas flores perto da porta. São flores que o seu filho trouxe para você. Naquele momento, já tarde da noite, eu me levanto e quando eu vou atrás da porta, eu encontro algumas flores, cor-de-rosa, amarela, azul. Os meus olhos encheu-se de lágrimas. E naquele momento, eu me senti tão pequena. O meu coração derramou uma lágrima. Então eu me abaixei. Peguei aquelas rosas que estavam atrás da porta. Fui até o quarto do meu filho. Acordei ele. E ele meio sonolento, não entendendo nada, eu disse para ele: filho, estas são as flores que você pegou para mim? E ele sorriu dizendo: sim, mamãe. Quando eu estava vindo da escola, eu as encontrei debaixo da árvore. E eu as peguei, porque eu achei elas tão bonitas como a senhora é. Eu sabia que a senhora ia gostar, porque a senhora tem preferência pelas flores de cor azul. E naquele momento, com o meu coração entristecido, partido, eu então abracei o meu filho e disse para ele: meu filho, eu não deveria ter agido com você daquela forma. Eu não deveria ter gritado com você daquela maneira. Você pode me perdoar, meu filho? Ele olhou para mim e ele disse: mãe, eu te amo. E a senhora gostou das flores? Sim, meu filho. É claro, eu gostei inclusive das flores azuis. Queridos, o que essa história quer dizer para nós? Que nós corremos o dia todo, trabalhamos o dia todo, nos preocupamos com a vida o dia todo e nem damos conta das pessoas que estão do nosso lado. Nós nos preocupamos com a família, nós nos preocupamos com a casa, mas nos esquecemos de nos preocupar com as pessoas. Você que trabalha numa empresa, se você ficar doente ou morrer, você pode ser substituído em questões de dia. Mas as pessoas que você ama, os teus filhos, o teu cônjuge, que você deixar para trás, serão percas para o resto da sua vida, e nós raramente paramos para pensar nisso.
Às vezes, colocamos nosso esforço em coisas com muito menor importância do que o bem maior que nós temos. Gastamos energia e não damos conta do que realmente estamos perdendo. Perdemos o tempo para muita coisa. E muitas vezes esquecemos de dizer: eu te amo. Obrigado. Por favor, me dá licença. Me desculpa. Não deveria ser assim. Quando na verdade nós partimos para a agressão, para as palavras rude. Agimos com braveza. Agimos com ignorância. E não percebemos quanto isso machuca os nossos queridos. O quanto isso machuca os nossos filhos. O quanto isso machuca o nosso cônjuge. Por que eu estou contando essa história, irmãos? O versículo que eu li, ele diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Quando o teu freio do teu carro não está bom, ele começa a chiar, está te dando um sinal. Quando você come alguma coisa que não faz bem, dói a tua cabeça. Quando você tem um machucado no seu corpo, a tua temperatura sobe, dizendo que não está bem. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Se o nosso corpo está programado, está preparado para dar sinal quando alguma coisa não vai bem, qual é o sinal que a sua família está dizendo para você que ela também não está bem? Qual é o sinal que o seu casamento está dando para você que ele não está bem? Qual é o sinal que os teus filhos estão apontando dentro da tua casa dizendo que não está bem? E você não percebe este sinal. Mas o mesmo Senhor te dará um sinal. O salmista diz da sua palavra: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. O que está faltando nesta última hora é nós colocar o pé um pouco no freio, na corrida pela qual nós estamos vivendo, e começar a observar nas entrelinhas da nossa vida que alguma coisa não está bem e que nós precisamos parar, refletir, refazer, começar tudo de novo, antes que a gente perde o bem maior que nós temos, que é a nossa família, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Quantos estão entendendo essa palavra? Digo amém nesta noite. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus disse para eles: da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás ouviu aquilo. E daquele dia até Malaquias, Satanás trabalhou tentando matar a semente. Todas as vezes que ele ficava sabendo de alguém que nascia, que tinha algo na sua vida, potencial na sua vida, ele dizia: eu vou matar esse, porque esse pode ser a semente. Tentou fazer isso com Abraão, impedindo que a semente nascesse. Tentou fazer isso com Isaac. Tentou fazer isso com Jacó. Tentou fazer isso com Noé. Tentou fazer isso com Moisés. Tentou fazer isso com Davi. E todas as crianças, todos os jovens, todo ser humano que tinha potencialidade para ser o Cristo, Satanás tentou matar. Sabe por quê? Porque ele tinha medo que a semente nascesse. Quatrocentos anos se passa de silêncio de Deus, que é o período intertestamentário. Esses 400 anos foi proposital da parte de Deus, cessando todas as profecias,
para que no mundo daquela época não se ouvisse falar mais na semente. Satanás pensou: a semente morreu, a semente não vai nascer. E quando havia um silêncio de 400 anos, Jesus Cristo nasce. Aleluia! Jesus Cristo nasce, a profecia se cumpre, o Salvador veio ao mundo, aleluia, com a capacidade de neutralizar o veneno da serpente, a semente do mal que quer destruir as famílias, os relacionamentos, os casamentos do lar. Ele nasceu e ele está aqui em nosso meio nesta noite, porque é por ele, para ele, a glória, a honra, o louvor e a majestade para todos sempre. O problema agora, irmãos, até o Novo Testamento, o problema foi solucionado. A semente nasceu. Satanás sempre procurando atacar famílias. Quando ele ouviu que a semente nasceria, qual é a primeira atitude que ele tem? Matar Abel. Satanás sempre tentou matar a semente, irmãos. Porque a semente tem um poder maravilhoso de revolucionar, de mudar, de transformar. Talvez você já se considere como um caso perdido, mas o teu filho não é um caso perdido, porque nele pode estar algo de Deus para a humanidade. E eu vou provar isso para vocês. Joel capítulo 2. Se de Gênesis a Mateus, aos evangelhos, a procura de Satanás é para destruir a semente, esta promessa se cumpre. E agora surge uma nova promessa. Deus faz uma nova promessa para as famílias. Olha o que está. Joel capítulo 2, versículo 28. Você pode ler? Pode abrir, por favor? Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois do que, irmãos? Depois do nascimento de Cristo, depois que a profecia messiânica se cumprir, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Qual é a promessa de Deus para os filhos? Qual é a promessa de Deus para os filhos? Profetizarão. Os velhos terão sonho, e os jovens terão visões. Então, os filhos profetizarão, e os jovens terão sonhos, terão visões, e os velhos terão sonho. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, irmãos. Joel capítulo 2, versículo. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 e versículo de número 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Queridos, para a nossa atualidade hoje, irmãos, Deus tem uma promessa para esta geração. Sabe qual é a promessa de Deus para os filhos e para as filhas? É que eles sejam profetas. Até Jesus Cristo nascer, tudo era para a semente. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E Satanás ficava matando todas as crianças que ele pudesse matar. Inclusive tentou matar Cristo. Depois que Jesus Cristo nasce, não precisa mais se preocupar com Cristo porque ele nasceu. Agora existe uma outra promessa. Qual é a promessa, irmãos? É a promessa de que iria transformar os filhos em profetas. E que os jovens terão o quê? Visões. E os velhos farão o quê? Queridos, para esta última hora que nós estamos vivendo, Deus tem 3 promessas para nós. Satanás vai tentar matar as 3.
A primeira promessa é que ele quer que os nossos filhos sejam profetas. Satanás está dizendo, não vai ser profeta. Deus quer que os nossos filhos sejam profetas. Deus não quer que os nossos filhos sejam engenheiro, médico, advogado, juiz, promotor. Deus não quer que seja nada disso. Não tem promessa para isso. A promessa que Deus tem para a última geração é que os filhos serão o quê? Não é isso que está escrito? Você pode ler na tua Bíblia? Rafael Schallenberg, lê aí. Repete de novo essa leitura. Ou eu estou enganado, irmãos? Leia o versículo de novo, de Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias. Tem gente que diz que esses últimos dias é para o milênio. É para a grande tribulação. Que nada disso, irmão. Esses últimos dias é para o ano de 2015. Essas crianças que tocaram flauta aqui, antes delas serem qualquer coisa, elas precisam ser profeta na casa de Deus. O ser médico, o ser engenheiro, o ser rico, empresário e poderoso será uma consequência da bênção de profeta sobre a vida deles, porque a palavra do Senhor diz que aquele que honra pai e mãe, eles prosperarão na terra. Você quer que o teu filho prospere na terra? Primeiro transforme ele em profeta. E Satanás sabe disso, que existe uma promessa para os nossos filhos serem profeta. Eles tentarão de todas as formas impedir. E como que ele está impedindo, irmãos? Lê, Rafael. Eu acho que eu estou enganado. Eu acho que você não está entendendo esse versículo. Pode ler, por favor. Queridos, Rafael, eu estou falando alguma heresia aqui? Está na Bíblia? A tua Bíblia está dizendo isso? Está na tua Bíblia, irmão? Nos últimos dias, o que vai acontecer com os nossos filhos e filhas? Agora, o que o sistema educacional dos últimos dias está fazendo com os nossos filhos? Hein, irmãos? 70% dos nossos jovens que entram na faculdade se desvia. De cada 10, 7 se desvia. Só 3 sai crente de lá. Porque não tem profeta. Porque nós não queremos que nossos filhos sejam profeta. Nós estamos enchendo nossos filhos de ateísmo, de pluralismo, de secularismo, de ciência, de capitalismo. Nós estamos enchendo nossos filhos de teorias. Isso começa pela escola, isso começa pela creche. O sistema educacional, ele não está preparado para encher nossos filhos de Deus. Lá na escola não se fala de Deus, lá não se pode falar de Deus, lá é proibido falar de Deus, porque a escola, o governo, Satanás não quer que os nossos filhos sejam profetas. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Lamentavelmente, a igreja desta última hora virou as costas para essa verdade. Lamentavelmente, as famílias da última hora viraram as costas para essa última hora. É por isso que no Japão há um grande índice de suicídio entre os jovens que tem 2, 3, 4 faculdades, que tem de tudo que eles querem, que vivem um alto padrão de vida, mas estão vazios de Deus e eles estão se matando porque falta Deus na vida. Nós estamos numa corrida desenfreada pelo conhecimento, pelo dinheiro, pelo bem-estar, pela posição social, e estamos esquecendo que antes de ter alguma coisa, nós precisamos ser profeta nesta última geração, profeta de Deus, profeta da verdade, profeta da palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós estamos chegando na terceira idade. Ao invés de nós chegarmos na terceira idade, feliz da vida, porque nós quebramos a primeira verdade. A primeira verdade é: os vossos filhos profetizarão. Nós não queremos que eles sejam profetas. Porque se nós quiséssemos que os nossos filhos fossem profeta, nós conduziríamos ele para o caminho da profecia. E nós não fazemos isso. Nós damos tudo para os nossos filhos, menos Bíblia.
Nós damos tudo para os nossos filhos, menos a palavra. Nós damos tudo para os nossos filhos, mesmo o conhecimento teológico, porque nós estamos dizendo assim, igreja, tanta igreja, esse negócio de Deus, esse negócio de ir na escola, esse negócio de culto de ensino, esse negócio disso, deixa para lá meu filho, deixa meu filho jogar videogame, deixa meu filho fazer isso, não interfere no desejo do meu filho não, se ele quiser ser isso, deixa ele ser, se ele quiser fazer isso, deixa ele fazer, olha, não pode proibir, olha, não pode falar não para o filho, senão ele vai ter trauma, é isso que nós estamos ensinando para essa geração. E aí eu te pergunto, que tipo de gente nós teremos depois? Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões. Deixa eu perguntar para os irmãos, qual é a diferença de visão e sonho, irmãos? Os velhos sonham e o jovem tem visões. Visão, irmãos, é para quem está acordado. Sonho é para quem dorme. A palavra do Senhor está dizendo assim, nos últimos dias os velhos sonharão. A palavra do Senhor é assim, olha, quando você chegar na terceira idade, eu quero que você dorme, que você sonha. Mas nós estamos chegando na terceira idade hoje, irmão, tendo pesadelo. Nós estamos chegando na terceira idade com depressão. Nós estamos chegando na terceira idade abandonado. Trabalhamos a vida inteira, estudamos a vida inteira, construímos patrimônios a vida inteira. Quando chegamos na terceira idade, terminamos aonde? Nos asilos. Terminamos aonde? Sendo cuidados pelos outros estranhos. Por quê? Porque os nossos filhos que deveriam ser profeta, que criaríamos para ser profeta, não querem ser profeta, e então eles vão te abandonar na terceira idade. E ao invés de você ter sonho, você vai ter pesadelo. Ao invés de nós chegarmos na terceira idade sonhando, nós vamos chegar na terceira idade arrastando. Por favor, eu quero morrer. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade, irmãos? Está na palavra de Deus ou não está na palavra de Deus? Os vossos filhos profetizarão. Os vossos jovens terão o quê? Visões. Irmãos, sabe o que é visões? Ver as coisas acordado. Missionário, irmã Leni. Sabe o que é? Jovens como o Davi, como o Daniel, como o Sadraque. Enxerga longe. O cara vê lá na frente. Visão de águia. Onde ele está, ele pode ser presidente da república, mas ele está lá defendendo o nome do Senhor. Ele pode ser um senador da república, mas ele está defendendo o nome do Senhor. Ele pode ser um juiz, mas ele está defendendo o nome do Senhor. Ele pode ser advogado, médico, engenheiro, seja lá o que for. Ele é visionário. Eu acho que você não entendeu, irmãos. Ele pode chegar ao posto mais elevado deste mundo, como chegou Daniel, ser príncipe na Babilônia, mas ele continua sendo um visionário. Eu acho que você não entendeu, porque glória a Deus foi para mim. Deus quer que os nossos filhos cheguem a ser visionários. Aleluias. Mas a geração dos nossos jovens é exemplo daquele que morreu de vodka. Prefiro morrer bebendo vodka do que com TED. Foi essa a mensagem que ele postou no Face dele. Queridos, eu recebo todos os dias dezenas de e-mails. Se os irmãos não sabem, nós temos na página da igreja um Fale com o Pastor. Tem vezes que eu fico até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã respondendo e-mail para todo o Brasil. São dezenas de e-mails que chegam. Para os irmãos terem uma ideia, eu estou com 104 e-mails para responder. Eu não consigo responder. A destruição está tomando conta das famílias. Esses dias eu estava vindo para o culto, ligou um empresário de São Paulo. Ele entrou no site, ele procurou alguma coisa, entrou no site, e ele ligou, e aleatoriamente caiu aqui na igreja.
E passaram para mim, eu já estava descendo para o culto. E ele disse: pastor, eu sou farmacêutico, represento uma multinacional aqui no Brasil. Mas eu estou morrendo, pastor. Meu casamento destruído. Os meus filhos nas drogas. A minha esposa não quer saber mais de mim. Pastor, eu tenho isso. E começou a me listar tudo o que ele tem. E ele disse: pastor, mas eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu trabalhei a vida inteira para dar o melhor para os meus filhos. E hoje eu olho e vejo a minha família destruída. Eu disse: você foi um otário. Como diz aqui, um idiota. Como diz o Einstein, as pessoas chegariam, trabalhariam a vida inteira para chegar depois dizendo que adiantou eu ter tudo isso. Do que adiantou eu fazer tudo isso? Se o que eu queria era o carinho de alguém, era o amor de alguém, era a compreensão de alguém, pelo menos da minha família, e eu não tenho isso mais. E Satanás sabe dessa profecia. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te dar um sinal. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer que Deus está te dando um sinal. Deus está te dando um sinal. Deus está te dando um sinal hoje aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, na rua Quintino Bocaiúva, que você veio para ouvir uma outra pessoa. Pastor Cleverson, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele está te dando um sinal nesta noite. Manda rabachura canda rabalabacai. Eu quero convidar a irmã Sandra, irmã Helena, para ela se preparar para cantar aquele hino da família, ministério do nosso ECC, do Ministério Família com Cristo. Minha casa será. Ruth também está aqui. Vem, Ruth, cantar junto esse hino. Sandra, o pessoal que conhece esse hino, vem pegar o microfone aqui e vamos cantar essa canção.